Então é o seguinte, né? No outro programa, né? Quando eu estive aqui, tive o prazer de estar aqui, né? Com o Flávio. Então, eu conversei com vocês sobre a questão do apagão e do ápice da transição planetária, porque nós estamos passando agora por uma situação de transição. Nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas e estamos caminhando para um mundo de regeneração. Ou seja, nesse mundo de regeneração, o mal ele vai desaparecer. Não vai ser assim, viu, pessoal? Tá um botãozinho ali que hoje está tudo ruim, amanhã vai ser tudo bom. Não, é um processo gradativo que vai se instalar e a partir desse início nós vamos ter uma melhoria suave e contínua, tá? No sentido de instalarmos boas práticas e eliminarmos o mal, eliminarmos a fome, a miséria, as doenças, isso tudo, gente, vai melhorar muito, muito. Então, assim, é uma notícia muito boa, eu acho que é para a gente realmente se alegrar. Os planetas todos, eles têm um roteiro de evolução, e além dos planetas, essa evolução também acontece com os seus habitantes, né? Como se fosse, assim, digamos, uma escola com classes, né? E você está ali numa classe, você está com seus colegas de turma, e chega ao final do ano, são feitos os exames, e aqueles que passarem nesses exames seguem para frente. E aqueles que não conseguem aprender o conteúdo daquele ano vão refazer novamente o ano, né, que a gente fala os repetentes, né? Eles vão repetir aquele ano para poderem aprender, fixar esses conteúdos. Então, mal comparando, é mais ou menos a mesma coisa, como se o planeta Terra fosse uma grande, imensa escola e agora nós vamos passar de ano, nós estamos já, gente, no período das provas finais. E vamos ver quem vai passar de ano e quem não vai passar de ano, né? E assim como numa escola, não é só o aluno nota 10 que vai passar, passa os alunos que têm a média de 5 para cima, né? Aqui no planeta é a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer é que quando nós passarmos de estágio, aqueles que tiverem uma vibração melhor, que consiga acompanhar a elevação do padrão vibratório do planeta, vão permanecer aqui. E aqueles que não obtiverem esse padrão vibratório necessário, mínimo necessário para o mundo de regeneração, vão ser retirados aqui do planeta, exilados para outros planetas cuja vibração se afinize com a vibração do cidadão lá que está sendo exilado, né? Então, eu estou falando isso porque para quem está chegando agora, quem nunca assistiu ao programa, para ter mais ou menos uma noção sobre como que nós temos um enfoque aí da nossa transição planetária. E essa transição planetária, ela vai ter, digamos assim, um ápice, né? O que é esse ápice? Vão ser as duas últimas grandes provas que o planeta vai enfrentar antes de ingressar no mundo de regeneração, né? E o que são essas provas? Essas provas, elas vão ser a primeira, que vai ser o apagão generalizado tecnológico. A segunda vai ser a operação de despertamento físico, tá? E
entre o apagão e a operação de despertamento físico, nós teremos a magnífica operação de Miguel Arcanjo. O que Miguel Arcanjo vem fazer aqui, gente? Ele vem justamente pegar todos esses seres trevosos, desencarnados, que hoje estão por aí aprontando, e vai exilar toda essa turma para outros orbes, tá? Basicamente, é isso que vai acontecer. E muitos ouvintes me perguntam, né? Mas por que o apagão? O que o apagão tem a ver com isso, né? Bom, inicialmente estava previsto realmente 3 dias e 3 noites de escuridão. Vários videntes viram isso, Padre Pio falou a respeito, e realmente, na época, era o que estava previsto para o planeta. Só que, devido a um bom comportamento da humanidade como um todo, nós obtivemos uma suavização nesse processo da transição planetária, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: quando o homem ele inventou a bomba atômica e fez, infelizmente, né, as primeiras 2 grandes explosões por ocasião da Segunda Guerra Mundial, né, sobre 2 cidades no Japão que encerraram essa guerra. A comunidade espiritual do sistema solar e também nossos irmãos extraterrestres elevados ficaram muito preocupados de nós, no estágio pequeno de evolução que nós temos, termos nas nossas mãos uma arma tão poderosa, armamentos tão poderosos como um armamento nuclear, tá? E foi feito, então, um grande concílio espiritual que reuniu os cristos dos diversos planetas do sistema solar, porque o sistema solar é todinho habitado, gente, só que em dimensões diferentes, tá? Não na mesma dimensão nossa, tá? E foi feito, então, esse encontro aonde os cristos dos demais planetas demonstraram muita preocupação e pediram, então, ao nosso Cristo que antecipasse a transição planetária aqui da Terra, tá? Só que, se o Cristo fizesse isso naquele momento, a transição, ela seria muito, assim, pesada, muito pesada. E ela iria ser mais ou menos parecida com a transição que João viu lá no Apocalipse há 2000 anos atrás. Ele realmente viu aquilo tudo e, tadinho, não tinha tecnologia para poder entender, compreender. Ele fez a descrição do jeito que ele conseguiu, né? Dentro, claro, das limitações tecnológicas que um homem de uma sociedade agropastoril de há 2000 anos atrás possuía, né? Mas, enfim, e Jesus, né, como Jesus é maravilhoso, ele é misericordioso, ele fez uma proposta, né, nesse plenário, falou, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma moratória para essa turma aí da Terra, e se eles conseguirem passar por essa moratória sem se envolverem numa terceira guerra mundial, eu vou poder conduzir essa transição de uma forma mais suave, porque eu acho que eles ainda não estão prontos para uma transição mais amena. Se eu fizer a transição agora, vai ser algo muito pesado, e eu gostaria de obter esse pequeno prazo, que para eles é pequeno, né? E os outros cristos concordaram, e então foi dado uma moratória aqui para nós, de 50 anos, que ela começou em 1969 e se encerrou em 2019. E se nesse prazo de 50 anos nós não
entrássemos em uma terceira guerra mundial, nós obteríamos uma transição planetária muito mais suave, tá? E com a graça de Deus, e a gente também, acho que fez a nossa parte, claro que somos ainda uma raça muito imperfeita, a gente ainda tem muito que melhorar, mas o fato é que nós conseguimos atravessar esses 50 anos sem entrarmos em uma terceira guerra mundial. Então, no dia 4 de julho de 2019, essa moratória foi encerrada com total sucesso. E a partir dessa data, então, nosso Cristo ficou muito feliz e começou imediatamente a trabalhar num plano maravilhoso de uma transição planetária muito mais suave, né? E aí vem a pergunta: mas por que é que os demais cristos ficaram tão preocupados assim com o nosso armamento atômico, a ponto de fazerem uma reunião e solicitarem ao nosso Cristo, Jesus de Nazaré, que antecipasse a nossa transição planetária? Por que eles ficaram desse jeito? Existe uma explicação. Porque existiu realmente um planeta entre Marte e Júpiter, tá? E esse planeta, ele foi autodestruído. A civilização que lá habitava não tinha uma evolução moral, mas obteve uma evolução tecnológica muito grande, e eles conseguiram a proeza de explodir o próprio planeta, guerreando entre si. E vocês sabem como é que funciona a física, né? A gente tem os planetas que orbitam aqui o sistema solar, né? E eles se movimentam, a órbita deles, ela funciona dentro de um sistema gravitacional. Então, vocês imaginam, tá tudo ali equilibradinho devido às questões gravitacionais. Se você tira um planeta ali do meio, o que vai acontecer com o sistema solar? Ele vai se rearranjar. É isso que vai acontecer. Então, vocês imaginem que se os planetas eles são habitados em outras dimensões, mas se eles se movimentarem para ajustar as órbitas, isso iria ser um caos para todo o sistema solar, né? E quando esse planeta explodiu, ocorreram técnicos siderais de espíritos elevadíssimos, tem até um vídeo que eu falo sobre isso no meu canal, e eles fizeram um ancoramento magnético no núcleo que restou desse planeta, a fim de que não houvesse a movimentação dos demais planetas se ajustando às órbitas, certo? E esse núcleo, ele existe, já foi detectado pela nossa ciência, eles o chamam de asteroide Psique 16, em inglês é Psyche, né? Em português é Psique. E esse asteroide, inclusive, o pessoal cresceu o olho da turma aqui na Terra, porque ele é um asteroide metálico, e ele, por ser metálico, ele é praticamente composto de ferro, níquel e metais preciosos, tipo ouro, platina, metais com densidades mais maiores, né, que vão migrando para o núcleo do planeta, né? Só que esse núcleo ele não pode ser tocado, não pode ser explorado por ninguém, porque existe nele um ancoramento magnético extremamente importante para o sistema solar. Então, quando nós começamos a mexer com as armas atômicas, os outros cristos ficaram muito preocupados, porque vai que a gente fizesse a mesma besteira de se autodestruir com bombas atômicas e outras bombas, será que o sistema solar
iria aguentar um segundo ancoramento? Talvez não. Então, eles ficaram muito preocupados. Isso foi o que motivou essa reunião dos Cristos e a moratória que o nosso Cristo pediu. Então, essa explicação ela é bastante interessante e foram os mentores que deram essa explicação sobre toda essa questão aí da moratória e da suavização depois da transição planetária, porque como nós conseguimos superar essa moratória sem entrarmos numa terceira guerra mundial, então nós fizemos justiça, nós fizemos jus a merecer uma suavização em todo esse processo da transição planetária, né? É claro que nós temos aqui no planeta, assim como nós temos pessoas que são muito boas, espíritos nobres que estão aí encarnados, nós também temos aí os encarnados trevosos. E também temos no mundo espiritual a chamada elite trevosa, que infelizmente é um grupo de espíritos muito pesados, muito trevosos, que eles se organizaram em uma chamada elite, que eles se autodenominam uma elite, justamente para tentar manter o controle das trevas aqui no nosso planeta. Então, o objetivo principal dessa elite é não permitir que o nosso planeta avance para o mundo de regeneração, porque no momento em que isso acontecer, eles não vão ser mais aceitos aqui no planeta, eles vão ser exilados. Então, eles acham, dentro lá da vaidade deles e do orgulho, que eles vão conseguir, de alguma forma, passar a perna no nosso Cristo. Só que não, né? Não, porque o Cristo, gente, ele é um ser extremamente luminoso, extremamente elevado e poderoso. Nós não temos a menor noção, não temos a menor ideia de quem é esse ser maravilhoso que é Jesus, né? Então, o nosso planeta vai sim passar por esse período de transição e nós vamos sim ser promovidos a mundo de regeneração, tá? E para que isso aconteça, o apagão, ele é extremamente necessário. E eu vou contar para vocês por que ele é necessário, tá? Ele é necessário para aterrar a energia péssima que essa elite trevosa criou aqui no nosso planeta. Eles entraram em contato com seres estelares não elevados, porque isso também é um fato. Eu acho que hoje em dia ninguém mais duvida da existência de seres extraterrestres. Eu acho que isso, para mim, já é uma discussão do passado, né? Nós temos dois tipos de seres extraterrestres. Nós temos os seres que são elevados, que trabalham para a luz, que são transdimensionais, e nós temos os seres extraterrestres não elevados, tá? Que são, na sua maioria, são físicos, e eles se afinizam com os encarnados trevosos e também com a própria elite trevosa, né, que está lá fazendo as suas influências sobre tudo, né? Então, gente, esses seres trevosos, eles criaram uma rede chamada rede deletéria. O que fazia essa rede? E isso, gente, é tudo a nível astral, tá? Não é nada físico, é astral. Essa rede deletéria, o que ela fazia? Ela era instalada sobre os poros energéticos planetários, porque o planeta ele tem uma série de poros, seriam buraquinhos, digamos assim, energéticos, de energia boa, que ela circunda o planeta todo. Então, o que eles fizeram? Eles foram nesses poros
instalaram equipamentos que pegavam essa energia boa do planeta e transmutavam em energia ruim, a tal da energia deletéria, tá? E qual o objetivo dessa energia? O objetivo dela é abaixar o nosso padrão vibratório. Inclusive, a tentativa deles é de cercear o nosso livre-arbítrio, que é uma das leis divinas, que é você ter a liberdade de você pensar, você ter a liberdade de você escolher o que você vai fazer, né? E eles, como trevosos, queriam realmente impor a forma deles de controle, de domínio, impedindo-nos de pensar. Esse é o objetivo deles, tá? E quando o Cristo viu que essa rede estava montada, falou: não, isso não vai ter prosseguimento, não vou permitir que isso aconteça com as minhas ovelhinhas, né? Então, ele promoveu o desmonte dessa rede todinha, tá? E, para isso, ele convocou a ajuda dos nossos irmãos estelares elevados, tá? Porque, assim, gente, nós não estamos sozinhos no universo. Deus não criou um universo infinito só cheio de coisas, só sem vida, e só nós aqui que somos a raça escolhida por Deus. Não, gente, de jeito nenhum. O universo, ele pulsa vida. E essa vida, ela acontece em várias dimensões e ela tem várias morfologias. Porque Deus é uma explosão de criatividade, né? Então, não existe só seres com o nosso jeitão aqui, que adâmicos como nós. Você tem seres de várias e diferentes morfologias e que muitas dessas raças já têm componentes que são muito elevados. Por exemplo, a nossa raça adâmica, tem nós, né, que estamos ali na rabeira, né, que ainda estamos patinando com muita coisa, mas, por exemplo, você tem os pleiadianos, né, você tem o pessoal de Aldebaran, que também são todos adâmicos, são como nós, né, e são muito mais elevados. Então, é assim que a coisa funciona no universo, tá? Tem vida, gente, tem seres, os mais diversos que habitam aí por esse universo afora, né? E é isso que nós temos que parar de ter esse pensamento aí geocentrista, né? Que me parece uma coisa bastante medieval, de a gente ficar achando que somos só nós aqui, só nós existimos, né? Deus só criou a gente, né? Não, nada disso. Tem muitos mais seres, muito mais raças que habitam por aí. E essas raças de seres que já são elevados, eles têm um profundo respeito pelos cristos dos planetas. Porque cada planeta, gente, tem seu Cristo. Um Cristo pode gerenciar mais de um planeta, mas cada planeta tem o seu Cristo. Então, por exemplo, o nosso Cristo amado, sabe-se que ele tem pelo menos 5 grandes projetos que ele toca. Não é só a gente. Ele tem um planeta em Sírius, que é topzera, já está super elevado, já é planeta feliz. Ele tem Capela, ele é o diretor planetário de Capela, que Capela está hoje, é mundo de regeneração, caminhando para mundo feliz. Ele é diretor planetário da gente aqui na Terra, que somos um planeta de expiações e provas. Ele é o diretor planetário de Quiron, que hoje é um planeta primitivo. E tem um quinto planeta, que eu não sei o nome dele, eu chamo de bola de fogo, porque ele ainda está em estado ígneo, tá? Ele está em estado de formação lá no sistema solar dele. Mas o Cristo já está de posse desse planeta para ser o diretor planetário
de lá, né? Então, gente, vocês vejam que é uma coisa assim muito lógico o encadeamento das coisas, elas funcionam todas dentro das principais leis divinas e tudo, gente, dentro de um encadeamento extremamente lógico, né? Pois muito bem, eu estava falando da rede deletéria, né? Que ela, então, ela foi desmontada, né? Como disse o Cristo, ele chamou os nossos irmãos estelares porque ele viu que a nossa espiritualidade planetária, ela não iria ter braço suficiente para poder trabalhar na transição planetária na velocidade que o Cristo deseja que ela aconteça. Aí vem a pergunta, né, que eu recebo bastante dos meus ouvintes, né, queridos, e eles falam, Luiz, mas o Cristo não tem poder para fazer isso sozinho? Por que ele precisa chamar os seres extraterrestres? Na verdade, gente, ele não precisa chamar. Ele tem poder sim para fazer tudo sozinho. Mas a misericórdia divina, ela dá a oportunidade de todos nós participarmos desse processo, porque é uma grande chance de evolução para todos, para nós, para os próprios seres extraterrestres elevados que vêm nos ajudar, eles também, gente, estão evoluindo. Porque o caminho da evolução, gente, ele é infinito, ele é uma escada infinita. E todos os seres vão progredindo, e quanto mais eles progridem, mais prazer eles têm em auxiliar na obra do Pai, né? Então, o Cristo, então, fez a convocação e o pessoal da federação se apresentou prontamente, inclusive o pessoal da confederação também de seres elevados, né? E aqui é interessante contar para vocês, acho que eu já falei na outra vez que eu vim, mas eu vou dar uma reforçadinha sobre a questão da federação e da confederação galácticas. Elas existem, sim. A federação, ela é composta por civilizações da galáxia, aonde a federação pertence. Então, a nossa federação aqui, ela congrega as civilizações que já estão num determinado grau de adiantamento moral aqui da Via Láctea. Então, é assim que funciona. E a confederação, ela é uma congregação de várias galáxias dentro de um quadrante do universo, né? Que tem lá a divisão deles, não me explicaram com detalhes assim, mas mais ou menos dá para entender. É um quadrante do universo com um determinado número de galáxias e suas correspondentes federações que formam uma confederação, tá? Uma confederação galáctica. Então, esses são conceitos interessantes da gente explicar, porque eles são muito organizados, né? Nós aqui temos um pálido reflexo do grau de organização que eles têm. E a diferença é que eles trabalham para a luz. Então, eles são seres compassivos, eles são seres elevados, que realmente eles trabalham para o nosso bem, para a nossa evolução, e têm um profundo respeito pelo nosso Cristo. Então, pessoal, todo esse projeto gigantesco aí da transição planetária, que fique bem claro, gente, que esse projeto ele é coordenado pelo nosso Cristo, pelo nosso diretor planetário, tá? Então, os seres extraterrestres elevados, eles não têm assim, gente, eles vêm ajudar. Eles vêm ajudar. Não há o que se temer em relação a eles. Não vai vir ninguém aqui fazer intervenção, nada disso. Isso é coisa de espírito trevoso, tá? Os elevados não. Os elevados, eles entendem que nós,
como habitantes do planeta, é que temos a responsabilidade de transformar o nosso planeta de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Eles vão nos ajudar, eles vão nos orientar, eles vão nos treinar, nos dar ferramentas, vão nos dar tecnologias maravilhosas para que nós possamos executar esse lindo trabalho, né? Que afinal de contas, gente, o planeta é nossa casa, né? É o nosso planeta, né? Então não há o que temer, tá? O que nós temos que nos preocupar é com os seres extraterrestres não elevados. Por quê? Porque eles não são elevados, eles têm só mais tecnologia que nós, mas em termos de moral, olha, tá ali, às vezes até para menos um pouco, tá? Então, esses seres, infelizmente, aí no passado também, mais ou menos por volta ali da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, esses seres fizeram uns acordos com determinados governos do planeta. E o que é que esses acordos eles diziam, né? O que eles propuseram nesses acordos? Eles propuseram o seguinte, falaram, olha, a gente vai dar para vocês tecnologia, para vocês fazerem armamentos, para vocês terem a liderança tecnológica aí no planeta, mas em troca nós queremos autorização de vocês para fazermos experimentos biológicos com as suas populações, tá? E, infelizmente, esses governos, visando poder, eles aceitaram fazer esses acordos com esses seres. E esses seres estão baseados aqui no planeta Terra, principalmente nos territórios desses governos que firmaram acordo com eles, e ficam aí. São esses seres, gente, que são responsáveis pelas abduções traumáticas, por esses experimentos biológicos que são feitos, dolorosos, pela hibridização que está sendo feita conosco, inseminações artificiais, retirada de fetos do ventre de suas mães. Isso aí, gente, tem vários e vários relatos sobre isso, tá? Quem conduz todo esse tipo de procedimentos que são traumáticos são esses seres extraterrestres não elevados. Isso é preciso a gente explicar, porque existe uma confusão muito grande, as pessoas não sabem se os seres extraterrestres são bons, põe todo mundo numa caixinha só, e não. É diferente, você tem os elevados, nos quais se pode confiar, que são aliados do nosso Cristo amado, e você tem os não elevados, que estão aliados a determinados governos, e tem esses procedimentos aí, que realmente não são nada bons, né? E a boa notícia é que, quando Miguel Arcanjo vier, ele vai levar os seres desencarnados trevosos, mas esses seres extraterrestres não elevados também vão embora. E sabe por que eles vão embora também? Por causa do apagão. Porque quando o apagão ele acontecer, agora nessa forma mais suavizada, né? Ele de 3 dias de escuridão total, ele passou a ser um apagão tecnológico, por suavização que nós, por merecimento que a gente teve lá da moratória, tá? Então, gente, quando houver esse apagão, os dias serão claros, que é uma das perguntas que mais eu recebo. Mas o dia vai ser escuro? Não, os dias não serão escuros, os dias serão claros. As noites, sim, é que serão escuras, porque nós vamos ficar sem energia elétrica, tá? E vamos ficar sem web por algum tempo, né? Sem internet. Por que isso? Porque existe
essa necessidade de se aterrar essa energia ruim, tá? Que os trevosos criaram em conjunto com esses seres extraterrestres não elevados, tá? Vocês viram que eu fiz uma baita de uma volta, mas pelo menos para poder explicar para vocês o contexto em que isso tudo se encontra, tá? Enfim, e esse apagão, que vai ser um apagão tecnológico, não vai só nos afetar, vai afetar também a esses seres extraterrestres não elevados, porque eles têm uma tecnologia maior que a nossa, mas a tecnologia deles é inferior à dos seres extraterrestres elevados, tá? Então, eles não têm, quando o apagão vier, vai apagar as coisas deles também, vai apagar as naves deles. Então, o que vai acontecer? Um pouco antes do evento acontecer, eles vão sair do planeta. Todos esses seres não elevados já foram notificados pela Federação para deixarem o planeta. Eles estão sendo avisados. Olha, saiam daí, porque o planeta vai passar para mundo de regeneração e a atuação de vocês não será mais tolerada no planeta. Vocês têm que ir embora daqui, parar de explorar. Porque a gente tem vários seres, eles exploram os nossos minérios, fazem esses experimentos de abdução dolorosos. Muita gente sumiu mesmo, tá? Foi morta. Olha, a gente diz que não sabe nem um décimo do que aconteceu, do que foi feito por esses seres, né? Mas agora eles vão embora daqui, junto com os trevosos. E nós, então, vamos poder continuar aí o nosso trâmite evolutivo, né? Pois muito bem, isso tudo que eu contei para vocês, né? Agora nós vamos entrar na questão do apagão que houve recentemente aí na Europa, tá? Por que isso, gente? Isso são avisos, são, digamos assim, treinos que a espiritualidade está fazendo para que as pessoas não se assustem quando o apagão mesmo de verdade chegar, tá? Esse apagão, que vai ser um apagão mundial, vai durar 3 dias e 3 noites, e durante esse período de 3 dias e 3 noites, tá? Que vai haver o aterramento dessa energia ruim, nós vamos ter também, simultaneamente, a operação de Miguel Arcanjo. Então, vai rolar tudo, gente, nesses 3 dias, tá? Miguel Arcanjo vem com a sua legião de seres de luz e ele vai capturar todos os seres trevosos desencarnados que estão no planeta e que somam mais de 4 bilhões de seres, tá? Porque vocês sabem que a população de desencarnados ela é muito maior que a população de encarnados, tá? Então, vão ser mais ou menos, está dentro desse número aí, de seres que serão exilados do planeta. E nós vamos ter, gente, um alívio psíquico enorme, imenso, 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 quando essa turma for embora, tá? Porque realmente eles estão causando aqui no planeta, a nossa psicosfera está muito densa, muito pesada, todo mundo está sentindo isso, que anda um peso grande, e isso é devido à atuação desses seres que estão muito revoltados, porque eles não querem ir embora do planeta, eles querem continuar causando, né? Só que isso não vai ser mais permitido. Então, eles estão muito bravos, estão muito revoltados e estão procurando realmente causar a maior quantidade de tumultos que eles conseguirem, né?
Então, por isso, gente, é muito, muito importante a oração, tá? A oração, ela é um elemento de altíssima importância para a nossa proteção, para que essa energia pesada não nos atinja, para que a gente possa manter o nosso padrão vibratório elevado, tá? Existem pessoas que dizem que a oração não ajuda e não, mas não, ela realmente é uma forma de conexão energética de nós com a divindade. E isso, gente, é extremamente importante, porque a gente recebe essa energia positiva que vem da divindade, e essa energia, ela nos protege, nos auxilia a prosseguirmos na nossa evolução moral. Então, agora nós estamos enfrentando um momento que realmente, gente, a oração é extremamente importante, que nós todos, independente de religião, nos unamos em oração pela paz no planeta. Gente, isso é muito, muito importante, está fazendo a diferença. E essa oração, essas orações todas, elas vão formando uma egrégora energética em torno do planeta, que vai trazendo cada vez mais suavizações para esse processo da transição planetária, tá? O apagão, ele vai ser causado pelo Sol. Isso é uma informação que nós estamos recebendo desde 2021, essa informação, tá? Que o Sol, ele está entrando agora nesse máximo, estamos no máximo solar, e quando houver uma determinada ejeção aí de massa coronal, que vai ser uma ejeção muito grande, combinada com fortes ventos solares causados por buracos coronais, que é uma coisa que a gente está vendo que está começando a acontecer, né? Essa massa coronal, ela virá para o planeta e ela vai afetar a nossa tecnologia. Vejam bem, não haverá perigo para a vida biológica do planeta, tá? Então, não é dizer assim, ai, não, nós vamos virar churrasquinho. Nada disso, gente, nada disso. Fiquem tranquilos, tá? Esse apagão, ele vem, como eu falei, para aterrar essa energia péssima, viciante, que foi criada pelos seres trevosos para aprisionar as nossas mentes, tá? E essa energia, gente, ela tem sido concentrada nos nossos celulares, tá? Então, fica aí um alerta para todos. A gente sabe que as pessoas, hoje, nós não podemos viver sem o celular, nossas vidas estão no celular, você paga conta, você resolve tudo com o celular, né? Mas, à medida do possível, evitem usar os celulares antes de dormir. Não durmam com celulares nos quartos, gente. Tira o celular do quarto, bota ele para tocar na sala, ou compra um despertadorzinho desses de pilha que não faz tic-tac, mas não durmam perto dos celulares, porque os celulares, eles estão emitindo essa energia ela foi acoplada em toda a nossa rede de telecomunicações. Por isso, quando você pega um celular, você começa a olhar, você fica hipnotizado. Eu tiro por mim, se eu pegar lá e começar a olhar Facebook, Instagram, você fica lá, quando você vê, deu 2 horas, se você está assim, a sensação que se tem é que você está assim, meio hipnotizado, meio bobo, você fica meio mal-humorado, né? Então, gente, isso é reflexo dessa energia que está circulando nos celulares, tá? Quando o apagão acontecer, isso vai acabar, tá? Vai acabar porque essa energia vai ser totalmente aterrada. Mas até lá temos que tomar cuidado, tá? Cuidado com as crianças, gente. A gente vê criança pequenininha com tablet na mão ali, completamente hipnotizadas, crianças
estão parando de brincar, ninguém mais lê. Podem reparar, gente, isso tudo são os celulares que estão trazendo. Então, o celular, se por um lado ele nos trouxe muita coisa boa em termos de comodidade, de janela para o mundo, enfim, ele está com esse grande problema dessa energia deletéria que está acoplada. Então, qual que é a recomendação, gente? Desliguem os celulares pelo menos 1 hora antes de vocês dormirem, porque essa energia ela é feita para não deixar o cérebro da gente emitir as ondas alfa, que são essas ondas alfa que são as responsáveis pelo nosso descanso, por um sono de qualidade, né? Porque qual é o objetivo dos trevosos? Se você lidar com as pessoas cansadas, fica muito mais fácil você promover uma dominação sobre elas. Então, não interessa para eles que a gente descanse, que a gente durma bem, durma um sono de qualidade. Porque, assim, as pessoas até dormem, mas o sono não é de qualidade. Então, fica um pedido aí, uma orientação que nós recebemos dos nossos irmãos estelares e também da espiritualidade, para que não sejam usados os celulares por tantas horas ao dia. E muito cuidado com as crianças, gente. Não deixem as crianças ficarem horas em cima do celular, eles ficam, coitadinhos, mal-humorados, eles ficam arredios. Pode reparar, tem criança, inclusive, que tem até síndrome de abstinência, você tira o celular, e adulto também, tá? Que não sabe ficar sem o celular na mão, que não sabe ficar sem um tablet na mão. Isso, gente, é sinal de que essa energia viciante tá mesmo circulando nesses equipamentos, tá? Então fica aí, gente, o alerta para isso e o principal motivo dos apagões, tá? Esses apagões que nós tivemos recentemente, agora na Europa, Espanha, Portugal, tivemos um pouco tempo antes em Porto Rico. Porto Rico ficou totalmente também com apagão. Houve apagão em Bali também, na Indonésia. Isso, gente, são avisos. O Brasil também já teve, há uns tempos atrás, não sei se você se recorda, nós tivemos um episódio de apagão que pegou quase que o país todo. Isso, gente, são avisos, são, digamos assim, treinamentos que estão sendo promovidos para que as pessoas aprendam a lidar com isso sem se assustarem, tá? Sem se assustarem. Porque o objetivo, gente, não é assustar ninguém. Pelo contrário, os avisos estão sendo dados justamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo e não fiquem com medo, não fiquem achando que é o fim do mundo, que vai todo mundo morrer, que é o apocalipse zumbi. Não, gente, nada disso, tá? Nada disso. Nós temos que ver o apagão, inclusive, com bastante alegria, porque através dele a gente vai se livrar de um monte de espíritos trevosos e também dessa péssima energia que hoje está circulando pelo planeta todo através das redes de comunicação. Ela também tem se propagado pela rede elétrica, mas recentemente os trevosos fizeram um movimento aí no sentido de concentrar essa energia no sistema de telecomunicações, tá? Porque como a rede deletéria foi desmontada, eles não têm mais como produzir energia nova deletéria. O que eles têm é a energia que restou do sistema, que ainda não foi transmutada, tá? Porque o planeta, ele vai transmutando a energia. Ele pega energia ruim e transmuta em energia boa. Ele tem uma velocidade para fazer isso. Então, ainda temos energia deletéria restante de todo esse sistema, que é essa energia que está sendo canalizada para os celulares, tá? Espero que tenha ficado assim claro, né, para você. É muito assunto para eu tentar passar numa live, né? Mas vamos lá.
né? Então, esses apagões, gente, é isso. Inclusive, eu fiquei sabendo que tive uma informação bastante segura de uma pessoa que mora na Espanha e que relatou um fato muito interessante, que diz que quando houve o apagão, que ela conseguiu chegar em casa e tudo, que ela teve um forte sono, não só ela, mas todo o pessoal da casa. Foi um fenômeno meio que comum, né, esse sono. E isso é por quê? Por causa do magnetismo na atmosfera. Então, esse magnetismo provavelmente vai induzir as pessoas a sono, né? Então, quando houver o apagão, se as pessoas sentirem sono, é tranquilo, vai deitar, não fica lutando contra isso, não. Deita, dorme, porque o organismo sabe o que é necessário para se recompor do ponto de vista magnético, tá? Isso é uma coisa, assim, bem interessante, né? Dentro aqui, gente, da magnífica operação de Miguel Arcanjo, nós vamos ter, então, uma grande operação que vai retirar esses espíritos trevosos. Como que isso vai acontecer, gente? Já estão instalados por toda a crosta e pelos umbrais, estou falando agora de plano astral, tá? Várias armadilhas magnéticas, tá? E essas armadilhas magnéticas, elas vão atrair os seres trevosos para dentro de si. Quando essas armadilhas estiverem completas, elas vão se fechar e então esses seres serão transportados a locais do próprio umbral, né? Aonde estarão equipes altamente elevadas aqui do nosso plano espiritual, que vão fazer uma leitura áurica desses seres, determinando realmente o grau de vibração radiônica de cada um, e através desse grau, os seres eles serão triados de acordo com a semelhança de padrões vibratórios e serão, então, encaminhados ao que eles chamam de câmaras de repouso, que são uns locais aonde eles terão os seus perispíritos desfeitos. Porque o perispírito, ele pertence ao planeta, ele é feito de semimatéria, da semimatéria do planeta aonde nós estamos encarnando. Então, quando você muda de planeta, você não pode levar o perispírito com você. O perispírito tem que ser, como uma roupa, assim, né? Você devolve e você vai, e quando você chegar no outro planeta, você vai receber um novo perispírito feito com a semimatéria daquele planeta para onde está se indo, tá? Então, esse processo todo vai ser feito e após o desfazimento do perispírito desses seres, eles serão encapsulados e embarcados em grandes naves cargueiras que já estão aí se orbitando o planeta Terra, evidentemente em outro padrão dimensional, né? E quando essas cargueiras estiverem lotadas, elas vão seguir a trajetória passando por mais de um planeta, tá? Onde elas vão deixar essas mônadas encapsuladas, sendo entregues às equipes crísticas de cada planeta, para que esses seres possam, então, se aclimatar e retomar a jornada deles evolutiva nesses planetas, tá? É basicamente isso, né? Então, não se assustem, tá? A gente sabe que os cientistas ainda não sabem explicar o motivo dos apagões que ocorreram recentemente, mas existem estudos, sim, que já estão começando a fazer correlação entre a atividade solar e essas questões do apagão, né?
e bem como também existem estudos que estão apontando atividades solares de grandes ejeções de massa solar e também ventos solares muito fortes, que eles sim afetam o nosso planeta, inclusive com o movimento de placas tectônicas, tá? Então, é o que a gente tem observado, que logo, sempre que existe uma grande tempestade solar, alguns dias depois acontece algum fenômeno sísmico no planeta. Então, gente, era para o pessoal estar prestando mais atenção nisso e retirando as populações desses locais que são mais sujeitos a problemas sísmicos, né? Nós temos aí várias cidades que estão assentadas sobre fendas, que o pessoal tinha que ter um pouco mais de cuidado com isso, porque os avisos estão sendo dados, né? Mas a turma faz questão de ignorar isso, dizer que não tem nada a ver, né? Que não vai acontecer. Mas sim, gente, nós vamos ter a operação de despertamento físico, que será uma operação aí decorrente de toda essa carga magnética que o planeta vai sofrer, que num primeiro momento vai causar esse apagão, num segundo momento vai causar a operação de despertamento físico, tá? Aí o pessoal fala, não, mas então vai acabar tudo, vai morrer todo mundo? Não, gente, não vai morrer todo mundo, não. Fiquem tranquilos, porque muita coisa foi suavizada. Não estou dizendo que não vai acontecer nada. Coisas vão acontecer. Mas o que vai acontecer, gente, vai ser localizado, tá? Não vai ser nenhuma catástrofe planetária, daquelas que não fica pedra sobre pedra. Não, nada disso. Não, isso a espiritualidade já me falou. Não haverão grandes tsunamis, não vai haver explosão de supervulcão, tipo Yellowstone, como o pessoal está afirmando. Não vai haver. Nós vamos ter, sim, erupções de vulcão, vamos ter alguns adentramentos de água do mar, que vai ser mais, mas não vai ser aquele tsunami arrasador, sabe? Vai ser tipo assim, uma entrada da água, porque e vai dar tempo do pessoal sair, vai dar tempo da galera fugir, entendeu? Mas vai haver, sim, muitos estragos materiais, né? E aquelas pessoas também que forem muito teimosas, não quiserem sair, pode ser que aconteça, que elas sejam atingidas mesmo por alguma dessas movimentações aí das placas tectônicas. De qualquer forma, gente, o que eu posso dizer para vocês que a espiritualidade me repassou, e eu gostaria de tranquilizar vocês, porque todo mundo vai estar no lugar certo, no momento certo, para cumprir com a sua jornada evolutiva. Porque nós, quando a gente vem aqui para o planeta, a gente pede para passar por determinadas situações. Por que a gente pede isso? A gente pede justamente para que nós possamos nos aprimorar nos sentimentos, na moral e principalmente, gente, no sentimento da empatia. Porque muitas vezes a gente só vai conseguir compreender, ter empatia com o outro ser quando você passa pela situação que aquele ser passou, tá? Então, claro que isso tudo é feito com o nosso pedido, os nossos mentores nos orientam, eles nos auxiliam nessa questão aí das reencarnações, das provas, das dificuldades que nós iremos passar, porque fomos nós que pedimos. Mas, se não tiver no seu programa evolutivo passar por uma determinada situação,
você não vai passar por aquela situação, tá? Então, se não tiver no seu programa evolutivo a previsão de um desencarne coletivo, você pode estar no olho do furacão que não vai acontecer nada com você. Alguma coisa vai, ou você vai ser retirado antes, ou você vai até passar pela situação, mas não vai acontecer nada. Enfim, isso tudo, gente, vai obedecer à nossa programação evolutiva, tá? Por isso que a gente não tem que ter medo, não tem que ficar com medo, tá? Porque nós todos que estamos aqui hoje, encarnados no planeta, vivendo essa época extraordinária, que é uma época extraordinária que nós estamos vivendo, nós todos viemos preparados para enfrentar isso. Nós todos viemos preparados e nós vamos passar pelas coisas que a gente tiver que passar, mas sem medo, tá? Com a seguinte vantagem: quem orar vai ser muito protegido, tá? A oração é uma coisa extremamente recomendada pela espiritualidade e nossa mãezinha Maria Santíssima, que é a entidade maravilhosa que ela preside os nossos trabalhos, toda a nossa equipe, né? Ela pede para avisar que ela já estendeu o seu manto sobre todo o planeta, seu manto energético de proteção, de amor sobre todo o planeta, e que todos os filhos que acorrerem ao seu imaculado coração serão protegidos, tá? Então, gente, eu acho que é bastante consolador isso, e não é para a gente ter medo, tá? O que diz respeito ao apagão, vamos fazer uma preparação que nós estamos sendo avisados, com antecedência, com tranquilidade. Vamos fazer os nossos preparativos. Que preparativos são esses? Nós temos dois tipos de preparativos. Nós temos o preparativo físico e o preparativo espiritual, né? O preparativo físico, o que é? Gente, vamos ter um pouco de água em casa, vamos ter alguns alimentos enlatados, coisas que não se estraguem, bolachas, coisas assim que não precise de refrigeração, para um período mínimo de 3 dias, tá? Aqueles que quiserem ser mais, assim, previdentes, que façam um estoque para uma semana, tá? Não é nada tão caro assim, dá para fazer com calma, tá? Não é preciso fazer estoque para 1 ano, 5 anos, 10 anos, como eu já vi aí na internet, nada disso, gente. Basta uma preparação simples. Quem tem criança em casa, tenha brinquedos 3D, como eles falam, né? Para entreter a criançada, porque nós vamos ficar sem a internet, sem celular, sem tablet, né? Então, vamos ter uns livros. Quem gosta de fazer palavra cruzada, sudoku, enfim, várias coisas. Quem gosta de tocar um instrumento, tenha seu instrumento lá para poder tocar, né? E de forma que nós possamos passar por esses 3 dias, essas 3 noites, com tranquilidade, gente. Vamos ter velas em casa para suprir a falta da energia elétrica, tá? Não precisa ser vela benta, gente, sabe? Não há necessidade disso. Pode ser velas comuns, sabe? Tranquilo, só para não ficar no escuro, né? Ficar tranquilo, ter uma água para beber, né? Quem toma uma medicação contínua, tenha uma caixinha a mais em estoque ali para não precisar sair, até porque a gente vai estar tudo fechado, não vai se ter como... Pensem na época da Covid, vocês lembram da época da Covid, os primeiros dias da Covid, que fechou tudo, né? Vai ser mais ou menos algo assim. Então, vamos ter tranquilidade, não vamos ter medo, não vamos nos apavorar, tá? O que eu recomendo também é ter um pouquinho de dinheiro em casa, porque hoje em dia nós todos usamos cartão, Pix, né? Enfim, só que se vocês raciocinarem que a gente vai ficar sem a internet, num primeiro momento, os caixas eletrônicos não vão funcionar,
né? Então, tenha um pouco de dinheiro em casa, não é? Não precisa tirar o dinheiro do banco e guardar embaixo do colchão, não, gente, pelo amor de Deus. É ter um pouco de dinheiro trocado para você poder comprar alguma coisa logo depois do apagão e tal. Por quê? Os bancos, gente, os bancos vão se virar. Os bancos não vão deixar de atender. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ressuscitar os sistemas analógicos deles, tá? E eles não vão parar de funcionar. Claro que as coisas vão ficar um pouco mais lentas, vão sim, tá? Por isso que é importante, quem tiver um dinheirinho em casa, não vai pegar aquela primeira confusão que vai haver no banco quando o banco reabrir, certo? Quem puder evitar, evite fazer isso, né? Olha lá, o Flávio aqui ele já tá preparado para o apagão, viu? Olha aí, e bastante. Viu? Olha, você tá rico. Apagão, venha. Então, gente, é isso. É o que a gente fala, mas não é para se apavorarem. Por favor, não é para se apavorar. Tá tudo muito bem organizado pelo nosso Cristo amado. Pensem que ele está no controle de tudo, tá? Nós não vamos ter invasão alienígena, não vai ter nada disso, gente. Quem está no comando do planeta é o nosso Cristo, tá? Então, fiquem tranquilos, não se assustem, tá? Por favor, os avisos estão sendo dados justamente para que a gente possa se preparar com tranquilidade.